Bem, gente, eu vou dar uma conversada com vocês sobre queimaduras, tá? As queimaduras no atendimento de urgência, a gente precisa identificar principalmente quais são as causas, né? Por exemplo, queimadura elétrica, queimadura química, né? Para a gente poder ter os cuidados não somente no momento da interrupção do processo da queimadura no atendimento pré-hospitalar, mas também nos cuidados posteriores, né? Em questão de queimadura elétrica, eu oriento sempre vocês a se lembrarem de tomar cuidados com o processo de interrupção, porque até mesmo pela física, né? Quanto maior o contato e maior a linha de contato, o último sempre acaba pegando toda a energia, vamos dizer assim, né? Então, se você pegar numa pessoa que está em contato com uma linha elétrica, que está tendo alguma carga elétrica, a pessoa ela vai passar a ser apenas um canal de condução e isso vai vir para você, né? Então, sempre que tem alguma queimadura elétrica em relação a isso, se o paciente ainda estiver em contato com a rede, sempre procurar ajuda, desligar, né? A eletricidade e não encostar no paciente para evitar que você também seja vítima em relação a isso, tá? Queimaduras químicas, né? Fazer com que é, provavelmente vai já ter acontecido, não vai estar tendo esse contato, vai ser apenas os cuidados referente ao que já aconteceu, né? Mas esse negócio da queimadura elétrica, eu oriento vocês tomarem bastante cuidado, bastante atenção, tá? Em relação a isso. Quais são as principais questões de complicações com os pacientes que vão estar com queimaduras, né? Infecções e sepse, distúrbios sanguíneos, principalmente se forem queimaduras de maior gravidade, de grau maior, porque quanto maior o grau, mais tecido vai estar comprometendo, então, consequentemente, vai estar mais exposto à atividade da série branca vai estar mais ativa, né? Complicações respiratórias, principalmente se houve queimadura por inalação, né? Por queimaduras, consequentemente, vai desenvolver edema, né? De glote, outras complicações pulmonares, né? Então, vão ser N situações. Quando for queimadura também que for de fogo, que tiver em grande espaço, sempre tomar cuidado com essa parte de inalatória também, né? Geralmente, junto vai uma equipe de corpo de bombeiro, então, assim, seguir bem as orientações em relação a isso, para evitar qualquer tipo de complicações, né? Também vão ter complicações renais, tá? E gastrointestinais, além de transtornos emocionais por toda a situação, o paciente, a gente tem que cuidar com isso também, porque às vezes o paciente ele está tão nervoso, a mesma situação em alguns casos de afogamento, que o paciente às vezes afoga quem está tentando salvar, né? O paciente em queimadura, quando dependendo da situação que for, se você for resgatar esse paciente, a gente sempre tem que tomar cuidado porque ele pode estar tão assim, ansioso e agoniado em relação àquela situação que está acontecendo nele, de às vezes prejudicar a sua equipe. E lembrando que a cena segura é um dos princípios para atendimento, né? Então a gente sempre tem que ter cuidado em relação a isso. A professora só vai ter queimadura elétrica, queimadura de. As queimaduras de outras situações pode acontecer, por exemplo, no acidente de carro, onde o automóvel pegou fogo. Pode ser N situações, não, a gente não pode imaginar apenas uma cena, tá? Quais que são os problemas em relação à queimadura, né? Primeiro que ela quebra a primeira barreira, né, em relação que é a epiderme, a derme, que é a proteção em relação a esses processos infecciosos, né? Outro problema, a gente vai ter uma perda muito grande de líquidos, porque o líquido ele sai para o espaço do espaço intersticial e ele começa a ir para outros locais, formando bolhas e outras situações. Então, o paciente ele vai ter também essa complicação. O nosso corpo também, ele não vai conseguir
ter calor, então pode ter hipotermia, né? Ele não vai conseguir ter esse equilíbrio corporal devido a uma grande extensão de área, e isso pode também trazer complicação, e a parte de insuficiência renal também. Quando a gente tem a parte do tórax, do pescoço, onde são comprometidas por queimaduras mais profundas, né? Vai ter essa questão que eu falei para vocês em relação à dificuldade de respirar, né? E com essa inalação, às vezes, do ar quente, pode impedir também que ele tenha até a primeira entrada aqui das vias aéreas superiores, né? Podendo fazer o edema, tanto aqui quanto edema de glote e também na parte pulmonar. Aí vai depender da conduta do médico, muitas vezes não vai conseguir fazer o processo de intubação oro ou naso traqueal, às vezes vai precisar fazer uma cricotomia de urgência, né? Então, assim, dependendo da conduta do médico que vai atender, vai ser essa parte de suporte ventilatório, tá? Então, sempre cuidar com isso. O oxigênio, gente, lembrando que ele, se não for umidificado e até uma quantidade de litros por minuto, ele é benéfico. A partir de alguns litros, ele começa a fazer ressecamento das vias aéreas e pode dar sangramento e prejudicar. Então, às vezes, o catéter nasal não vai ser a primeira escolha, vai ter outros tipos, máscaras, vai depender do suporte, né? Então, a gente precisa avaliar a cena, o que aconteceu, para a gente poder dar conduta. Então, o que a gente vai fazer, tá? Garantir oxigenação e ventilação adequada, conforme a orientação, e às vezes você vai dar esse primeiro momento. Manter as extremidades bem aquecidas, às vezes a gente vai usar aquele cobertor de alumínio que todo mundo vê, para poder fazer o aquecimento. Monitorização de sinais vitais, atentar para os sinais em questão de choque hipovolêmico por causa dessa questão não só de perca de líquidos, mas também questões de sangramento, às vezes o paciente pode estar tendo, né? Dependendo da cinemática e da situação, também o paciente pode ter tido algum outro tipo de lesão e, consequentemente, ele não está conseguindo fazer esse processo de retenção de líquidos e fazer o choque hipovolêmico. Avaliar o débito urinário, principalmente por essa questão de renal, né? Da parte de insuficiência renal que o paciente pode estar desenvolvendo. Posteriormente, vai fazer a limpeza das feridas diariamente, realizar curativos de feridas de acordo com a prescrição, né? Geralmente o médico ele vai estar indicando. A gente, como enfermeiro, também pode fazer esse processo de orientação em relação aos curativos, né? Evitar pressão, né? E cuidar para infecção e mobilização de enxertos de pele quando é possível. Teve um ano que a gente teve bastante queimadura, porque fazia curativo diariamente com a gente, né? Para vocês terem noção, a gente ficou 6 meses fazendo um curativo em um paciente que teve queimadura por vapor. Ele trabalhava no frigorífico e aí quando ele foi sair da porta veio vapor e queimou o vapor quente. Então toda a parte do decúbito dorsal dele ficou queimada em queimadura até de 3º grau. E a gente foi fazendo os curativos diariamente, tá? Inicialmente a gente fazia 2 vezes por dia, ele ia no pronto-socorro, a gente fazia os curativos 2 vezes por dia, e depois que começou o tecido de granulação, o processo de cicatrização, a gente foi colocando isso 1 vez por dia. O curativo de queimadura, ele é um curativo complicado, porque às vezes você vai estar evoluindo ele e vai aparecer alguns tecidos de esfacelo também, de processo de infecção, porque ali a proteção realmente está diminuída devido à quebra da camada, né? Então, particularmente, e várias literaturas orientam que o curativo sempre seja estéril, tá? Eu coloco luva estéreo, uso material estéreo, pinça, tudo estéreo para evitar qualquer tipo de contaminação e infecção e aumentar esse risco do paciente, tá? Principalmente quando o paciente tem muita lesão. E a gente teve um outro paciente que foi um acidente aqueles discos com álcool, que foram 4 vítimas, né? Nós fizemos o curativo dessas no mesmo ano ainda, dessas 4 vítimas durante 4 meses também. Então, são curativos e processos demorados, processo de cicatrização
principalmente quando não tem essa questão de enxerto de pele, tá? Então, a gente sempre tem que estar cuidando em relação a isso. Posicionar o paciente cuidadosamente, enfim, de evitar posições flexionadas para aumentar o contato, né? E também acúmulo de sujidade e secreções. Implementar exercícios de amplitude de movimento várias vezes ao dia para que durante o processo de cicatrização não prejudique depois a movimentação por causa do tecido que vai estar se formando, tá? A maioria das literaturas trazem que tem queimadura até terceiro grau, tá? Algumas literaturas trazem que tem queimadura até quarto grau, quando ocorre a queimadura em osso e o comprometimento total dessa parte, tá? Então, primeiro grau, a pele vai ficar vermelha, vai ter um aumento de sensibilidade, sem bolhas, não entra no cálculo de superfície corporal queimada, né? Então, vai ser aquela queimadura, às vezes, até solar, vai ser uma queimadura que ainda não teve um rompimento, não teve uma extensão grande, tá? De segundo grau, a pele vai ficar vermelha, com formação de bolhas, a dor intenso, área sensível e ar frio e vento, tá? A questão das bolhas, alguns profissionais seguem algumas literaturas e outros seguem outras. Alguns não rompem a bolha porque é uma proteção, né? E alguns, quando já a bolha já está rompida, apenas está aquela pele morta mesmo, eles fazem a retirada, tá? Terceiro grau, pele branca, vermelha e marrom, superfície seca, exposição de tecido gorduroso e geralmente já chega ao nível de pouca dor por causa que as terminações nervosas já foram comprometidas, tá? Para um paciente de queimadura, a pior parte do curativo é quando chega em tecido de granulação. É a parte onde o paciente vai mais sentir dor, vai mais sofrer, tá? E aqui eu trouxe alguns cálculos para vocês em relação à parte do corpo, tá? E as porcentagens conforme a idade conforme a idade e o local onde foi atingido, né? Então você vai vendo atingir o braço, 9% cada, parte anterior e posterior, cada um 18%, cabeça e pescoço, 9%. Genitália e períneo, 1%, né? E cada perna, 18%, para você ver a área corporal atingida, o percentual, né? Para você conseguir verificar também as questões de grau e também para você avaliar qual que vai ser a perda também desse paciente em relação ao líquido, a gravidade do paciente, tá? Então a gente vai avaliando isso também. Eu vou deixar um videozinho para vocês também na plataforma para vocês estarem acompanhando, tá bom? Para vocês poderem acompanhar toda essa parte também. E vou deixar 2 artigos para vocês também estarem fazendo a leitura. E qualquer coisa, eu estou à disposição também.